Olá, meus caros ouvintes do podcast A Sua Verdade. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Felipe Togni e vamos bater aquele papo para desconstruirmos as barreiras em nossa vida. Mas antes de tudo, deixa seu like, aperta aquele botão da curtida, se inscreva no canal apertando esse botãozinho vermelho que está aqui abaixo do vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e grupos de WhatsApp, ok? Então vamos para o tema de hoje. Fique bem e vença o medo. Você é escrava do medo? Isso mesmo. Você é escrava do medo? Se preocupa demais? Fica nervosa demais? Chega até passar mal ao ficar pensando no pior, pensando em tragédias que existem apenas aí dentro da sua cabeça? Infelizmente muitas pessoas parecem autores de novela, mas que escrevem apenas cenas terríveis dentro da mente delas, os pensamentos. Muitas pessoas colocam o medo como seus guias de vida. E muitas dessas pessoas aprenderam isso com seus pais ou professores. Eles, até de uma forma positiva, com boa intenção, buscavam nos ensinar através do medo, achando que passando esse medo para as crianças evitaria que elas passassem por situações de perigo, evitassem que se machucassem, que sofressem. Mas nós sabemos que não adianta nós termos o medo como nosso carcereiro, porque na verdade nós estaremos nos sufocando, nos fazendo mal. Quando nós temos o medo como nosso senhor, nós somos tomados por angústia, somos tomados por sintomas tão ruins. Em compensação, quando nós temos cautela, nós vivemos, nós passamos pelas experiências boas e ruins da vida, mas buscando sempre ter sensatez. É uma ilusão achar que o medo vai nos proteger, achar que o medo vai evitar que eu ou um ente querido passe por uma situação ruim. Muito pelo contrário, quando eu estou focando sempre nas coisas ruins, no pior, estou atraindo coisa ruim para a minha vida. Devemos sim ter cautela, mas sempre nos colocar no bem, pensar nas coisas boas, sempre pensar no melhor. A vida, ela tem altos e baixos. Não adianta você falar, eu vou me entregar ao medo, eu vou me preocupar demais e assim a minha vida vai ser boa. Não, porque a vida tem desafios, tem lições, tem problemas, tem altos e baixos, tem ganhos e perdas, faz parte. Ninguém tem controle sobre a vida. Se a gente parar pra pensar, bem racionalmente, bem friamente, a vida se desenrola no desconhecido. A gente pode planejar, a gente pode pensar, mas nunca sabemos de fato o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 hora. A vida é feita da incerteza, gostemos ou não. Então vamos substituir o medo por cautela. Então você me pergunta, como assim, Togni? O medo nos faz mal. Se você é uma pessoa que se entrega geralmente aos pensamentos de tragédia, aos piores pensamentos, você sabe muito bem, melhor do que eu, as sensações ruins que você tem quando você foca, quando você se entrega aos pensamentos de tragédia, aos pensamentos negativos, aos pensamentos de medo. Quando nós nos entregamos a esse tipo de pensamento, deixamos de viver, deixamos de agir e passamos mal. Por exemplo, quem é tomado por esse medo absurdo de dirigir, ela não vai conseguir dirigir nunca, porque ela vai ficar tensa, vai ficar com pensamentos acelerados. Em compensação, eu tenho cautela, isso que é o ideal, ter cautela, precaução, cuidados. Eu vou dirigir, sim, mas tomando todos os cuidados necessários, respeitando as regras, respeitando as leis, para garantir o meu bem-estar e o bem-estar do outro. Perceba como é diferente ter cautela, ter cuidado com o medo. Mas infelizmente muitas pessoas ainda estão adormecidas. Elas estão com os olhos abertos, estão caminhando, mas não estão lúcidas, não estão conscientes. Elas simplesmente se entregam aos pensamentos, se entregam às emoções e vão deixando a vida levá-lo. Mas não é assim. Nós devemos questionar os pensamentos, questionar as nossas emoções, nossos sentimentos, questionar as nossas crenças. Porque muitas pessoas, elas fazem certas coisas, mas elas não sabem o porquê que elas fazem. Com quem que ela aprendeu aquilo? Que momento da vida dela que ela aprendeu aquilo? Então vamos questionar do que você tem medo. Seja sincera com você. Você tem medo da vida?
tem medo de ficar doente, medo de errar, medo da solidão, medo de ter medo. Sim, tem muitas pessoas que têm medo de sentir medo. Então questione, com quem que eu peguei esse medo? Com quem eu aprendi? Porque eu não nasci com isso. Eu não nasci com esse medo. Então feche os olhos e questione. Eu tenho medo do quê? E por que eu tenho esse medo? Com quem que eu aprendi? Então vamos fazer uma prática. Repita comigo. Eu sou responsável pela minha paz interior. Aqui dentro de mim, quem manda sou eu. Eu me coloco no bem. Eu me coloco na segurança, na confiança. Esse medo que eu sinto não é meu. Eu não nasci com ele. Aqui dentro de mim, esse medo não tem mais espaço. Esse medo não vai mais crescer. Aqui dentro não. Aqui dentro eu escolho ter paz. Eu escolho ter sossego. Eu escolho ter coragem, confiança, tranquilidade. Porque eu sei que as forças superiores, as forças divinas, estão me protegendo, estão guiando a minha vida. Quando nós escutamos o medo, podemos perceber que temos uma sensação de ameaça, de desamparo. E isso desperta um estado de alerta, um estado de defesa. É de lutar ou correr. O corpo fica tenso. É interessante perceber a dinâmica que existe entre o pensamento, a mente e o corpo. Quando nós temos pensamentos bons, nosso corpo está relaxado. Mas quando nós temos pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de medo, o corpo fica enrijecido. Porque no estado de alerta, o corpo se prepara para a defesa, para a luta. Então a gente cria todo um sistema dentro de nós de estresse. Muda completamente a nossa fisiologia, as nossas sensações internas. Mas quando a mente ela recebe a informação, o perigo passou, ela desarma esse estado de alerta e o corpo fica relaxado novamente. Que bom! Existe uma sabedoria no corpo, existe uma sabedoria na mente. Porém, quando a mente não recebe a informação que o perigo passou, ele mantém esse ciclo de manter o corpo tenso, preparado para a luta. E vai piorando. Então a pessoa cria um loop. Ela pensa no perigo, ela pensa no pior, ela pensa no medo, aí o corpo fica ruim. A mente não recebe a informação ainda, tá tudo certo. Então volta aquele pensamento ruim e o corpo fica mais tenso. E vai aumentando, parece uma bola de neve. Nisso já tem uma grande sacada. Se nós sabemos que a nossa mente apenas está esperando uma resposta positiva, ao invés de nos entregarmos aos pensamentos ruins, focar, expandir, dar atenção a eles, vamos dar uma solução. Quando vem o pensamento ruim, diga a solução. Fala assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem perigo algum. Muitas pessoas, elas sentem a vida travada simplesmente por causa disso. Elas estão tanto no pensamento negativo, no pensamento do perigo, que o corpo dela fica tenso, ela fica travada, ela fica fechada, ela fecha o caminho dela. Por causa que a insegurança fecha o nosso interno e fecha o nosso caminho. A preocupação, o nervosismo excessivo. Então tudo isso nos fecha, nos prende. Perceba, quando olhamos uma pessoa, porque o corpo fala, o corpo é inteligente. Então quando nós olhamos uma pessoa com uma postura tensa, rígida, encurvada, com os ombros fechados, com o peito afundado e a cabeça tombada para frente, a maioria delas estão passando pelos pensamentos ruins de medo. Elas estão encarceradas por esses pensamentos de preocupação, de nervosismo, de desânimo. Então vamos para uma prática agora. Eu quero que você se imagine numa imagem de confiança, de coragem. Como assim? Se veja com seus ombros abertos, coluna ereta, cabeça erguida, sentindo confiança. Respire fundo. Solta. Sinta essa confiança. Perceba que você tem um brilho no olhar, um leve sorriso nos lábios. Perceba a leveza que existe em você.
Sinta essa segurança aí dentro, sinta, perceba como é bom. Sinta essa confiança, essa segurança, essa coragem. Veja, você é capaz de sentir essa força aí dentro. Inspire. Solta. Olha como é muito bom. É muito bom sentir isso. Talvez você me diga, com os olhos fechados eu consigo, mas no dia a dia, com os olhos abertos eu não consigo. Não vem com essa desculpa, porque cada um só pode dar o que tem. Se eu fui capaz de sentir essa segurança, de sentir essa confiança, essa leveza dentro de mim agora, eu sou capaz de sentir isso em qualquer momento. Porque se eu não tivesse isso dentro de mim, eu não conseguiria criar esse estado para mim agora. Então, se eu fui capaz de criar, eu sou capaz de criar em qualquer instante. Nós apenas precisamos nos apoiar no bem. Infelizmente, muitas pessoas estão se apoiando nas coisas ruins aí dentro. É igual plantar, é cultivar. Então vamos cultivar o melhor, cultivar os melhores pensamentos, as melhores palavras, os melhores sentimentos, as melhores emoções. O que você dá atenção cresce. O que você foca, expande. Mas presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Aí dentro de você, quem manda é você. Então vamos trabalhar esses pensamentos ruins, em especial o medo. Então vamos soltar esse bicho que está aí dentro de você. Então entenda, pensamento, ele só vai ter o poder que nós damos. O pensamento por si só, ele não tem poder sobre nós. Quando nós nos entregamos a ele, nós estamos dando nosso poder a ele. É o poder de crer, é o poder de acreditar, é o poder da fé. Muitas pessoas falam, eu não tenho fé. Todo mundo tem fé. Mas infelizmente elas colocam a fé nas coisas ruins. Elas sempre acreditam no pior, nunca no pior, no melhor. Por exemplo, se alguém fala, Deus te abençoe, vai dar tudo certo essa semana pra você, o quanto você acredita, o quanto você crê. Agora, se por acaso alguém te amaldiçoa, geralmente a maioria das pessoas elas vão ter mais fé, crer mais no negativo, infelizmente. Então, vamos pensar agora, vamos deixar surgir, emergir esse pensamento ruim de medo que você tem. Então eu vou apenas dar alguns exemplos para que você possa trabalhar aí dentro de você. Por exemplo, uma pessoa, ela fica ansiosa, ela fica preocupada, ela fica nervosa quando um ente querido está atrasado e não está mandando mensagem, nada, ok? Se a pessoa se entrega aos pensamentos ruins, só vai piorando, ela vai ficando com o estado de estresse, de tensão, e o pensamento só vai piorando. Agora, o que ela pode dizer? O pensamento. Simplesmente essa pessoa está atrasada porque está no trânsito, ou o ônibus quebrou, ou está conversando com alguém e não mandou mensagem, não telefonou porque está sem sinal ou porque está sem bateria. Simplesmente isso. Muito simples. Dando esse argumento com confiança de verdade, a mente vai entender assim, não há perigo. Então ela se acalma, tranquilamente. Porém, nós também podemos utilizar de técnicas um pouco mais cômicas, intensas. Por exemplo, o mesmo exemplo, a pessoa está atrasada. Ao invés de se entregar aos pensamentos do pior que pode estar acontecendo com essa pessoa, podemos dar um desfecho melhor a esse pensamento trágico. Ao invés de se entregar aos piores pensamentos, simplesmente diga: ela está atrasada, essa pessoa está atrasada simplesmente porque ela deve estar voando com os pássaros, ela deve estar sobrevoando as águas, os mares, e logo logo ela vai pousar aqui, como se essa pessoa tivesse asa. Quando você coloca esse tom tão absurdo pra mente, a mente fala: nossa, não vou dar atenção pra essa situação. Não há perigo algum. A própria mente já conclui: não existe perigo. Então temos essas duas hipóteses, essas duas opções a ser trabalhadas. Colocando um argumento simples, sensato, ou simplesmente colocar um argumento cômico, absurdo. E ambos, se você testar, perceberá que há efeito sim, com prática, com constância, principalmente com fé, crendo.
Porque não basta simplesmente repetir o que eu estou dizendo. É necessário crer. Já que somos capazes de crer nos pensamentos ruins, devemos ser capazes de crer naquilo que nós estamos falando para a nossa própria mente. Uma coisa que devemos sempre prestar atenção. Muitas pessoas, elas aprenderam a comer o que elas não gostam. Elas não gostam daquilo, mas continuam comendo. Até uma questão da infância, que os pais, os professores acabaram instalando isso na nossa mente. E se a gente traz isso para os pensamentos, é quase a mesma coisa. Ninguém gosta de pensamento ruim. Ninguém. Mas elas continuam comendo aquele pensamento ruim. Porque elas aprenderam. Pode estar ruim, mas eu continuo naquilo. Não. Se eu não gosto daquilo, eu não preciso comer aquilo. Ou seja, se o pensamento é ruim, eu não preciso ficar nele. Eu posso mudar. O poder está dentro de mim, não está fora de mim. O pensamento, novamente, o pensamento não tem poder sobre nós. É nós que temos poder sobre os pensamentos. Então, vamos usar essa ferramenta. Vamos mudar a história, o desfecho dos pensamentos negativos que chegam até nós. Brinque com ele, tire sarro. Não dê crédito aos pensamentos ruins. Coloque sempre desfechos absurdos e engraçados e você vai perceber como vai melhorar a sua saúde psíquica, emocional, mental, apenas utilizando essa ferramenta. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o poder de escolha. Você pode aceitar ou não o que ouve ou o que pensa. Não precisamos ser submissos, nos achar pequenos, coitados, vítimas. Não, claro que não. Se alguém falar algo de ruim pra você, você tem a escolha. Você aceita ou não aquilo. É igual um presente. Se alguém te dá um presente, você pode aceitar ou não. Aí dentro quem manda é você. Então, chegou o pensamento ruim? Você pode escolher se vai se entregar a ele ou vai mudar o desfecho. Como eu ensinei. Novamente, aí dentro de você pode ter negatividade, é claro. Por que tem muita negatividade? Talvez você adquiriu essa negatividade com seus pais. Talvez você adquiriu com os professores. E hoje em dia, adquirimos tanta negatividade pela televisão, até mesmo pela internet. Então é necessário ter filtro. Existe um filtro aí. O poder de decisão, o poder de escolha que nós temos é um filtro. Então, repita comigo. Diga não ao medo. Diga não ao pessimismo. Diga não ao vitimismo. Diga não ao coitadismo. Diga não aos pensamentos que te fazem mal. Diga não aos pensamentos que te sufocam. Diga não aos pensamentos que te prendem, que te fazem mal. Aí dentro de você tem um poder. Um poder de crer. É o poder da fé, como eu falei. Então, repita. Eu não aceito em mim mais o mal. Eu não aceito mais dentro de mim os pensamentos ruins. Esses pensamentos ruins saem daqui. Aqui dentro, aceito apenas o bem. As coisas boas, o melhor. Eu aceito apenas os pensamentos bons. Pensamentos de saúde, de proteção, de segurança, de paz, de crescimento, de prosperidade. Aqui dentro eu aceito apenas palavras bonitas, sentimentos bons. Repita, aqui estou para mim. As energias boas atuam para o meu bem quando eu me coloco no bem. Não vou ser mais trágica, dramática. Solte as defesas, não há necessidade. Solte as preocupações. Escolha ficar em paz. Eu sou paz. Repita, eu sou paz. Eu fico na paz. Eu fico na paz. Não preciso lutar. Não aceito sofrer. Solto as dores. Solto os traumas. Solto os sofrimentos. Eu me liberto da prisão mental. Eu acredito no bem. Eu fico no bem. Aqui dentro de mim, só aceito o bem. Eu cancelo todos os males internos que eu criei, que eu cultivei, que eu aceitei sem filtro. Eu cancelo os pensamentos negativos, eu cancelo os traumas, eu cancelo os bloqueios emocionais, eu cancelo as mágoas, as frustrações, as expectativas. Eu solto todas essas coisas ruins.
Eu sei que Deus age em mim. Eu sei que Deus age através de mim. E sinta essa energia aí dentro de você após fazer essas afirmações. Sinta essa leveza que vai crescendo. Respira. Solta. Isso, muito bem. Pratique isso com constância. Não basta simplesmente você ter feito parte dessa prática no podcast e no dia a dia não colocar